Existe uma única certeza absoluta na vida de qualquer ser humano. Uma que a gente sabe desde criança, mas passa a vida inteira tentando não pensar. A morte. E a psicologia explica por quê. Existe um fenômeno chamado teoria do gerenciamento do terror, estudado há décadas, e ele mostra que o cérebro humano tem um mecanismo quase automático de evitar qualquer pensamento que nos lembre da nossa própria mortalidade. Não é falta de responsabilidade, não é descuido, é biologia. É a mente tentando nos proteger de um desconforto que ela não consegue resolver. O problema é que esse mecanismo tem um custo financeiro real, porque quando a gente evita pensar na morte, a gente também evita planejar o que acontece com o patrimônio depois que ela acontece. E aí, quando o momento chega sem aviso, do jeito que sempre chega, a família se vê no meio de um processo que nunca foi discutido, com um imposto que nunca foi calculado e com decisões que precisam ser tomadas no pior momento possível. Olha, esse vídeo não vai resolver o desconforto de pensar na morte, mas vai te ajudar a entender o que está em jogo financeiramente e o que você ainda pode fazer enquanto tem tempo de agir com calma. Seja bem-vindo a Profix. Eu sou Lenilson Gabriel, planejador financeiro, e aqui a gente fala de finanças com responsabilidade, sem enrolação, sem promessa milagrosa e sem deixar o assunto difícil de lado só porque ele é desconfortável. E hoje o assunto é desses que a maioria das pessoas descobre tarde demais. A gente vai falar aqui sobre o imposto que incide sobre herança e doação e o que a reforma tributária mudou nisso e o que você pode e talvez deva fazer antes que a janela feche de vez. Bora lá? Antes de qualquer coisa, deixa eu garantir que a gente está falando a mesma língua. O ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação, é o imposto que o Estado cobra toda vez que um bem muda de dono de graça, sem ser de forma onerosa. Ou seja, por herança, quando alguém morre, ou por doação, quando alguém transfere um bem em vida para uma outra pessoa. Imóvel, dinheiro, ações, cotas de empresa, tudo que for transferido sem venda está sujeito a esse imposto. E tem um detalhe que muita gente não sabe. Quem paga não é quem doa ou quem morre. Quem paga é quem recebe, o herdeiro, o beneficiário da doação. É um imposto estadual. Isso quer dizer que cada estado define suas próprias regras. Quanto cobra, quando isenta e como calcula. Em São Paulo, por exemplo, era cobrado 4% fixo. Não importava se a herança era de 100 mil ou de 10 milhões. 4% sempre. E eu falei cobrava no passado, porque isso está mudando. E aí a gente precisa falar sobre a reforma tributária. Em dezembro de 2023, o Brasil aprovou a emenda constitucional 132, a reforma tributária. No meio de várias mudanças sobre impostos de consumo, tinha uma alteração que passou quase despercebido pelo público geral, mas que impacta diretamente o patrimônio de muitas famílias. A partir dessa emenda, a progressividade do ITCMD deixou de ser uma opção dos estados e virou uma obrigação constitucional. E o que isso significa na prática? Significa que o modelo de alíquota fixa, aquele 4% de São Paulo, não é mais permitido. Todo o estado precisa adotar uma tabela em que quanto maior o patrimônio transmitido, maior a alíquota. É o mesmo princípio do imposto de renda que você já conhece. Quem ganha mais paga uma porcentagem maior. Agora, esse princípio chegou no imposto sobre herança e doação. Dos 26 estados mais o Distrito Federal, a maioria já adotava algum modelo progressivo. São Paulo era, e ainda é, no momento em que eu gravo esse vídeo, um dos estados que ainda não atualizou a legislação, mas vai ter que atualizar. A Constituição não dá escolha. E é aí que a história fica interessante. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, existem 2 projetos de lei que propõem implementar essa progressividade. E eles são bem diferentes entre si. Deixa eu te mostrar o que cada um propõe, porque os números aqui falam mais do que qualquer explicação. O primeiro projeto é o PL 7 de 2024,
que propõe alíquotas entre 2% e 8%. E a tabela funciona assim: até 384.200, 2%. Desse valor até 3.265.700, 4%. Deste valor até 10.757.600, 6%. E acima deste valor, 8%. O segundo projeto, a PL 409 de 2025, é mais conservador. Propõe alíquotas entre 1% e 4%, mantendo o mesmo teto que São Paulo já pratica hoje. A tabela é a seguinte: até 384.200, 1%. Deste valor até 3.265.700, 2%. Deste valor até 10.757.600, 3%. E acima desse valor, 4%. Olha a diferença. Para um patrimônio de 5 milhões, dependendo de qual projeto for aprovado, o imposto pode variar em centenas de milhares de reais. A escolha entre os dois projetos não é detalhe, é dinheiro real saindo do patrimônio da sua família. E eu preciso ser honesto aqui. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, nenhum dos dois projetos foi aprovado. Os projetos ainda estão em tramitação na Alesp. Mas o ponto é, isso não tira a urgência. Qualquer um que for aprovado muda o jogo. E quando uma lei dessa natureza é aprovada, ela só vale a partir do ano seguinte, por uma regra chamada anterioridade tributária. Então, o relógio está correndo. E se você está assistindo esse vídeo depois de uma eventual aprovação, os números que eu acabei de mostrar podem já ser a lei do seu estado, o que torna essa conversa ainda mais concreta. Agora eu preciso ser muito claro sobre uma coisa. Eu não estou aqui para criar pânico, não é esse o espírito, pessoal. Mas existe uma janela real de planejamento e ignorá-la seria irresponsável da minha parte. Enquanto São Paulo não aprova uma lei nova regulamentando a progressividade, as regras antigas continuam valendo, mas tem mais uma camada nisso. A nova legislação também muda a base de cálculo do imposto. Hoje, em alguns casos, o imposto é calculado sobre o valor patrimonial de um bem, que pode ser bem menor do que é o valor de mercado. A partir das novas regras, o cálculo passa a ser sobre o valor de mercado. Ou seja, um imóvel que foi comprado por 500 mil e hoje vale 2 milhões, o imposto vai incidir sobre 2 milhões, não sobre o valor histórico. Isso importa e importa muito. E tem um terceiro ponto que eu quero que você leve desse vídeo. Planejamento sucessório feito às pressas raramente é o melhor planejamento. Quem deixa para agir quando já está no meio de um inventário ou quando a saúde de alguém da família está em risco, toma decisões com menos tempo, menos opções e mais emoção. O melhor momento para pensar nisso é antes de precisar. E eu quero ser muito transparente sobre uma coisa. Tudo o que eu falei até aqui, ITCMD, projetos de lei, alíquotas, base de cálculo, esse é o campo de atuação de um advogado especialista em direito sucessório ou de um tributarista. Não é o meu. Meu papel como planejador financeiro é outro. E eu acredito que ele é igualmente importante. É o papel de chegar antes do advogado, antes do cartório, antes do inventário. É o trabalho de sentar com você e mapear o que você tem, onde está, quem são os seus herdeiros, quais bens estão mais expostos a esse imposto, qual é o tamanho real da sua situação patrimonial hoje. Porque quando você chega ao escritório do advogado com esse diagnóstico feito, a conversa é outra, mais objetiva, mais rápida, mais eficiente. E você toma decisões com clareza, não no escuro. Esse é o trabalho do planejamento financeiro pessoal dentro do tema sucessão. Organizar o terreno para que os especialistas possam construir com segurança. Se você quiser dar esse primeiro passo, mapear o que você tem e entender o que precisa ser pensado, é exatamente isso que eu faço nos atendimentos da Profix. O link está na descrição, você pode entrar em contato conosco. E se você assistiu o vídeo que nós publicamos na semana passada aqui no canal sobre seguro de vida, vai perceber que esses dois temas conversam diretamente. Seguro de vida, planejamento sucessório, imposto sobre herança. Tudo isso faz parte de um mesmo movimento, a decisão consciente
de não deixar a sua família no escuro sobre o que acontece com o seu patrimônio quando você não estiver mais aqui. Eu sei que isso não é um tema fácil de encarar, mas é um dos mais importantes que existem no planejamento financeiro pessoal. Portanto, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um familiar, um amigo, alguém que você sabe que tem patrimônio e nunca parou para pensar nesse assunto. Aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda quarta tem vídeo novo por aqui. E nos vemos semana que vem. Até lá, um abraço, tchau!